Quando as coisas mudam para melhor, geralmente nós nos sentimos melhor. Mas há um religioso que influenciou muito a minha espiritualidade, principalmente no meu período de seminário, quando eu tomei conhecimento dele, e os seus escritos me acompanham até hoje, é justamente quando a mudança para um novo espaço que talvez a gente experimente tempos difíceis. Henry Nouwen era um homem extremamente famoso, conhecido, professor universitário, e quando ele muda de ministério, sai da universidade e vai para um ambiente mais pastoral, para desenvolver a sua vocação numa comunidade, é que ele experimenta a noite mais sombria da sua alma. E ele diz assim, em uma de suas biografias, tem aí minha mensagem? Oi? Não? Então eu vou ler para vocês, tá? Diz assim, ótimo. Depois de muitos anos de trabalho em universidade, onde jamais me senti verdadeiramente à vontade, filiar-me à LAARC. LAARC era esse espaço, essa comunidade que eu disse para vocês que ele foi desenvolver a sua pastoralidade. Na verdade, Henry Nouwen é um padre já falecido. Ele trabalha muito com espiritualidade dos pais do deserto. Então ele diz, quando eu cheguei nesse lugar, uma comunidade de homens e mulheres portadores de necessidades especiais, fui recebido de braços abertos. Nunca recebi tanto carinho. Tive toda a atenção, tive todo o afeto que poderia esperar. Ofereceram-me um ambiente seguro e carinhoso para crescer espiritual e emocionalmente. Tudo parecia ideal. Mas foi nesse exato momento, diz o Nouwen, que desmoronei, como se eu precisasse de um lugar seguro para chegar ao fundo de um poço. E quando eu li essas palavras do Nouwen, eu fiquei me perguntando, por que um ambiente mais seguro desencadearia a súbita queda do autor? Por que os locais de desafio não o levaram ao desespero, mas no lugar onde ele se sentiu amado, querido e abraçado, é que ele experimentou as maiores angústias da sua alma. Ele teve, por muito tempo, estímulos suficientes, talvez, para apoiar a sua autoestima. Vida acadêmica bem-sucedida, uma universidade de prestígio, os seus livros vendiam e vendem até hoje. Ele era conhecido e chamado por ser um bom palestrante. A vida tranquila, funcionando, com muita pressão, mas funcionando. Mas quando ele abre mão de tudo isso e vai para um ambiente onde as pessoas não mais se impressionavam com essas coisas, e aí o seu desejo de ser amado e não mais admirado provocou nele um desmoronar do seu ser. Ele era admirado. E isso fazia a vida funcionar bem. Mas e quando ele só poderia ser amado? Nada chamaria atenção, apenas ele. Pouco importa quantos artigos, livros e palestras. O que importava era só ele. Ao provar, parece, do amor verdadeiro, o Nouwen despertou em si anseios profundos que talvez ele nem sabia que existia nele.
e que ele temia que talvez nunca fossem satisfeitos. Ele continua e diz assim: foi uma época de extrema angústia, durante o qual eu me perguntei se seria capaz de manter a minha própria vida. Tudo desmoronou. Minha autoestima, minha energia para amar e trabalhar, o meu sentimento de ser amado, a minha esperança de cura, a minha fé em Deus. Tudo. Lá estava eu, um escritor sobre vida espiritual, conhecido como alguém que ama a Deus e dá esperança às pessoas, no chão e na escuridão total. Eu me percebi como uma pessoa inútil, não amada e desprezível. Justamente quando as pessoas estavam colocando seus braços em volta de mim. Foi nesse momento que eu vi a infinitude da minha miséria humana. E senti que não valia nada pelo qual a pena eu pudesse viver. Tudo se tornou escuridão. Dentro de mim ouvia-se um longo grito vindo de um lugar que eu não sabia que existia. Um lugar desconhecido, porém um lugar cheio de demônios. E aí eu fiquei pensando, se o Noem me procurasse essa semana e dissesse: Ale, eu precisava ter um tempo contigo para bater um papo, e me dissesse todas essas coisas, o que é que eu iria responder ao Noem? O que eu, como pastor, poderia oferecer ao Noem de alternativa, de possibilidade? Depois de pensar por muito tempo, eu cheguei à seguinte conclusão: eu diria ao Noem: nada. Eu ficaria em silêncio, porque eu me sentiria impotente e sem saber responder para ele qualquer coisa que pudesse ajudá-lo. O que a gente faz com quem abre o seu coração assim para nós? O que a gente pode oferecer? O que a gente pode dizer? É incrível como a gente fica constrangido quando alguém abre o coração para nós e se mostra vulnerável. A gente sempre tenta dar um conselho, a gente tenta romper aquele silêncio constrangedor, a gente faz perguntas, e a gente tem um monte de palavra motivacional. E saca versículo de tudo que é lado para motivar essa galera. Porque se alguém diz para a gente que está triste, a gente diz assim: calma, à noite pode ficar triste, mas de manhã logo vem a alegria. E aí amanhece e não vem alegria. Calma, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu estou no chão. Eu estou orando faz tempo. E tem o pior de todos, que se eu fosse você eu nunca mais usaria. Fica a dica, hashtag, assim, não fale isso para quem está sofrendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu perder o meu esposo, a minha esposa? O meu casamento estar ruindo? O meu filho estar doente? Eu estar desempregado? Eu ter reprovado naquela entrevista? Eu estar passando por dificuldade financeira? Quer dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Mas espera um pouquinho. A gente pode até acreditar nisso, mas é o que menos essa pessoa precisa ouvir nessa hora. Vocês percebem que às vezes a gente tenta responder e não consegue? Foi o que eu pensei: o que eu vou falar para o Noem? O que eu digo para ele? Pensando nessa situação, eu quero ler um texto da Palavra de Deus com vocês, altamente conhecido, e tentar pensar um pouquinho como é que os discípulos de Jesus
lidaram com a situação de alguém que está passando por um tempo muito complicado no seu viver. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Vai começar a ler a partir do versículo 19. Diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional, ok? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Olha que interessante esse trecho. Era um dia muito atípico para os discípulos de Jesus. Porque o capítulo 20 começa dizendo a mesma informação. No primeiro dia da semana, lá no versículo 1 do capítulo 20, Jesus apareceu para as mulheres, para Maria Madalena. Ele ressuscitou. Elas foram até os discípulos e disseram, Jesus ressuscitou. E agora, no final desse dia, no cair da tarde desse dia, o Jesus ressuscitado aparece. Esses sujeitos estão trancados com medo, reunidos a portas trancadas. Há muita dor naquele ambiente. Não era um ambiente alegre, como a gente estava vivendo no momento do louvor aqui. As canções eram mais baixas, os tons das vozes menores. Uma penumbra. Consegue imaginar o clima pesado daquela sala? As mulheres disseram que Jesus ressuscitou. Faz 3 dias que ele morreu. A gente acredita ou não? O que é isso que está acontecendo? Há muita dor emocional aqui. Há muitos desencontros. E de repente Jesus aparece e o temor se transforma em júbilo. Agora, eles irão cheios da esperança da ressurreição, fazer aquilo que Jesus estava fazendo no mundo. Cheios do Espírito Santo, vocês irão realizar atos de graça no mundo. Ele os envia com o Espírito Santo. Um dia incrível. E se tem um texto que a gente usa, normalmente se usa nas igrejas para legitimar, por exemplo, disciplina eclesiástica, é o versículo de número 23. Porque parece que Jesus dá uma autoridade aos seus discípulos de perdoarem pecados e não perdoarem. Não parece? Então quem é que pode perdoar pecados? Os discípulos. Quem é que pode condenar pessoas? Os discípulos. A igreja tem autoridade sobre a gente para nos disciplinar. E esse é um dos textos que legitimam essa ideia de disciplina. Tá, pensem comigo um pouquinho. No Evangelho de João, no capítulo de número 3, Jesus vai aparecer para Nicodemos lá no início e vai dizer, Deus tem autoridade para condenar o mundo. Mas Ele enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.
Aqui no capítulo 20, Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, vocês sabendo que têm autoridade para condenar, e eu sabendo que tinha autoridade para condenar, resolvi perdoar, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão ser graciosos. É como se Jesus dissesse: eu sei que tem possibilidade de agir com maldade. Eu sei que tem possibilidade de agir com ódio, com desejo de vingança, de pesar a mão, de fazer mal. Mas façam como eu fiz. Assim como o Pai me enviou, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, vão e sejam graciosos. Que dia incrível! Que texto belíssimo! Se percebemos que as nossas ações, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, diante da possibilidade do mal, a gente agir com bem. Diante da possibilidade de negar o abraço, a gente abraçar. Diante da possibilidade da gente romper, a gente desejar ficar junto. Eu não sei, mas esse texto para mim ganha uma beleza incrível, porque a gente só vai conseguir fazer isso com o Espírito Santo. Por isso que a gente recebe o Espírito. Não para ter autoridade eclesiástica de condenar pessoas. Mas a gente recebe o Espírito para ter autoridade de abraçar gente, curar gente, perdoar pessoas, acolher pessoas. O texto continua. E às vezes uma informação pode parecer-nos desapercebida. Nesta comunidade, tem algo diferente acontecendo. O versículo de número 24 nos dá a informação que o Tomé, chamado Dídimo, que era dessa igreja, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Aonde estava esse cara que não estava com os seus irmãos? Será que Tomé estava escondido, sozinho? Porque é o seguinte: se eles pegarem, irão pegar os 10. Um já se matou, me pegar vai ser mais difícil, eu estou sozinho. Eu vou me salvar. Será que Tomé estava se escondendo para, quem sabe assim, livrar a sua pele? Será que Tomé estava sozinho, buscando comprovações da ressurreição de Jesus? Tentando resolver a sua crise de fé sozinho? Estava ele fugindo? Ou será que ele estava no bar da esquina afogando as suas mágoas por ter se decepcionado com Jesus? Alguém sabe? Não, porque não importa onde ele estava. O texto só diz: essa comunidade está disfuncional. E está disfuncional porque falta um dos nossos. Um da gente não está com a gente. E quando ele surge de novo, e isso que é o bonito, ele aparece de novo, eles dizem: Tomé, nós vimos o Senhor. E se Tomé só não estava ali, agora parece que ele complica mais ainda a situação dele. Porque ele diz assim: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, se eu não puser a minha mão de um lado, eu não vou crer. E aí a gente ouve sermões que a gente não pode ser como Tomé, não é verdade? Não pode ser como Tomé, tem que crer, não pode duvidar. Mas olha que bonita essa comunidade de fé. Não importa onde Tomé estava, ele conseguiu voltar. Porque essa gente iria acolhê-lo de volta. E quando ele volta, ele encontra um ambiente seguro, amigável, para expressar a sua vulnerabilidade, para abrir a sua alma,
para dar vazão à sua dor. E aí eu fico imaginando o Tomé ouvindo tudo aquilo muito bonito a respeito de Deus, aquelas frases lindas a respeito de Jesus. Nós vimos o Senhor, uma coisa maravilhosa. Nós estávamos trancados, Ele passou pela porta, e a gente nem sabe explicar como é isso. Ele soprou sobre a gente o Espírito Santo, e a gente tem um poder agora que a gente não sabia que tinha. Nós podíamos ser malvados, mas agora nós somos bondosos. A gente não sabe como é isso, e o Tomé... Eu não consigo acreditar no que vocês estão me dizendo. Não faz sentido isso para mim. A dúvida é dilacerante. Machuca a gente. Ainda mais quando parece que está todo mundo crendo e a gente é o único que está remando contra a maré. Mas eu acho que a dúvida também pode ser um momento de crescimento. Mas ela pode ser crescimento, tudo no ambiente onde a gente expressa essa dúvida. Há 2 semanas nós estávamos conversando com os pais dos adolescentes, na classe de adolescentes, num livro do Philip Yancey, que é Crescendo com o seu filho adolescente. Se você tem filhos adolescentes, leia esse livro. Se você pretende ter filhos adolescentes, leia esse livro. Vale muito a pena. E o desafio do Noem, ou melhor, do Philip Yancey nesse livro, é como é importante criarmos um ambiente seguro dentro da nossa casa, onde os nossos filhos adolescentes consigam expressar a sua dor e a sua dúvida. Por mais difícil seja que homens e mulheres, na sua idade já de 30, 40 anos, com tudo estabelecido, precisam ser jogados agora no turbilhão da dúvida da adolescência. Não é difícil? Eles estão prestando Enem. Vocês já imaginaram a dor, que eles, assim, a dúvida, as questões que eles estão, a ansiedade que eles estão hoje? E aí você, uma mulher, um homem de 40 anos de idade, dizendo, eu já passei por isso, não preciso mais sofrer com isso. Não, você está sofrendo junto com eles. Tomé sofre junto com os seus discípulos, amigos. Tomé foi, mas voltou. Voltou para a gente, para casa, para a família. E quando ele volta, ele encontra pessoas que o acolhem. Mas não é qualquer gente. É gente que teve uma experiência incrível com Jesus. Porque é para essa gente que Tomé sente segurança e tranquilidade para desnudar a sua alma. Foi gente que experimentou da graça de Deus, que Tomé pôde falar, eu preciso dessa graça. Eu quero ter algo significativo como vocês tiveram. Eu posso abrir o meu coração sem correr o risco de ser magoado, mal interpretado, rejeitado ou julgado. E o mais bonito é que os irmãos amigos de Tomé não se sentem chocados com a pergunta dele, mas o ouvem. Eles tinham acabado de receber o Espírito. E acabaram de receber o desafio de Jesus. Vocês podem ser malvados. Optem por ser graciosos. 7 dias depois, está o desafio diante deles. O que é mais fácil? Mandar Tomé embora? Ou dizer para Tomé, fica com a gente, cara. Você não acredita no que a gente está falando, Tomé? O Tomé, não acredito. Tudo bem, fica com a gente. Tanto é que há uma informação linda nesse texto. 1 semana mais tarde. Não é na hora. São 7 dias de dor e crise.
Amanhã você vai ter um negócio importante para realizar, vai fechar um negócio que vai mudar a sua vida. Arrumar um emprego sensacional, uma venda incrível, ou uma reunião fundamental no seu emprego. Você tem dormido bem nesses últimos 3 dias? Está tudo bem? A ansiedade não te tomou? Não é que a gente fica assim ansioso, esperando uma resposta, e parece que os dias não passam. Aí haja terapia, haja conversa, haja fluoxetina. Uma semana o Tomé, não está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Fica aqui, Tomé. Fica com a gente. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé com eles. E olha que bonito que Jesus faz. A mesma coisa que ele fez com os 10. Aquilo que ele fez com os discípulos, Jesus faz com Tomé. Parece que o texto repete. O versículo 26 e o versículo 19 é quase que um espelho. Você está com a sua Bíblia aberta? Perceba isso. Ele diz assim, é um dia especial, é o dia de domingo, uma semana depois, é o mesmo dia. Os discípulos estão reunidos ali outra vez. E estão com as portas trancadas ainda. A mesma situação. Jesus põe no meio deles e oferece paz. A mesma coisa que ele fez no domingo anterior. E tem uma visão. Mostra as mãos e mostra o lado. A mesma coisa que ele fez com os discípulos. Só que agora, o Jesus vai tratar com o Tomé. É com ele. É com esse cara. É ele que precisa da cura. E é com ele que Jesus vai tratar. O Tomé disse assim, eu quero ver as chagas. Conta-se que um dia Martinho Lutero estava nas suas celas, em uma de suas celas, e o diabo apareceu para ele em forma de Jesus. E se dizendo ser Jesus, tentou enganar o Martinho Lutero. E o Martinho Lutero disse, se você é Jesus, me mostra as chagas. E a lenda diz que o diabo teve que fugir. Porque apesar da aparência do Jesus, ele não tinha as feridas de Jesus. Eu fiquei pensando que eu, às vezes, peço para Jesus se mostrar para mim. Eu falo, Deus, eu queria ter uma epifania. Estava precisando tanto de uma epifania. E aí, eu fico pensando em superlativos. Eu preciso, sei lá, andar sobre as águas? Não, andar sobre as águas eu já vi na Bíblia. Eu faço alguma coisa outra extraordinária. Sei lá, um cego começar a ver, não, isso está na Bíblia, eu faço outra coisa. Eu preciso de algo extraordinário. O que o Tomé pede aqui é, eu não quero nada de extraordinário. Eu quero as chagas. Eu quero as feridas. Eu que estou ferido, preciso conhecer o Deus ferido. E não o Deus superpoderoso. E o Jesus, cheio de chagas, ressurreto, reaparece agora para Tomé, mostrando marcas feridas. Eu me machuquei por você, Tomé. Você não precisa ficar aí. Sabe o que isso significa, gente? Pessoas feridas, destruídas, decepcionadas, desencontradas, não precisam das nossas frases de efeito. Elas precisam do Deus ferido. O Deus que tem as marcas da morte no seu corpo. E aí a gente tomou pão e vinho
lembrando que Jesus morreu por nós. Toque nas chagas, nas feridas. Deus em nós. Deus entre nós. E aí nenhuma barreira física vai ser capaz de impedir a ação do nosso Deus. Quando tivermos a coragem de encarar as feridas, as chagas. Ele não vai desistir do Tomé. E é com o Tomé que ele vai falar. Com o cara ferido. E com o cara ferido ele não vai falar de poderes. Ele vai falar, eu sei que dói, porque doeu em mim. Mas eu ressuscitei, eu venci, Tomé. Creia em mim. O Senhor gracioso, que havia se entregado por amor, ressuscitado pelo poder do Espírito, a fonte da vida eterna, procura Tomé. E aí tem aquele velho ditado que a gente diz, eu vou ser que nem Tomé, se eu não tocar, eu não acredito. Sabe qual é a reação do Tomé? Não é tocar em nada. É apenas reconhecer Jesus como Senhor meu, Deus meu. Sim, você é meu Deus, você é o meu Senhor. Você não é mais o Deus dos meus amigos, o Deus que eu ouvi falar dos meus amigos, o Senhor dos meus amigos, mas é o meu. Agora você é o amado da minha alma. Eu me rendo, eu me entrego, eu me prostro. Isto é salvação. O Noé nos conta uma coisa que ele fez durante a sua temporada de angústia. E eu acho lindo que ele vai terminar dizendo que ele, quando mais precisava de alguém, de uma resposta, o que ele encontrou foi um amigo idoso, um outro sacerdote. E olha só o que esse cara fez para o Noé. Durante o período mais difícil da minha vida, quando eu experimentei grande angústia e desespero, ele estava ao meu lado. Muitas vezes, ele puxou a minha cabeça para o seu peito e orou por mim, sem palavras, mas com um silêncio cheio do Espírito, que dissipou os meus demônios do desespero e me fez levantar de seu abraço com nova vitalidade. Esse cara não me aconselhou, esse cara não veio com versículos bíblicos, esse cara não me fez promessas vazias e nem me condenou. Ele puxou a minha cabeça para o peito dele. O que eu faria com o Noé se ele me procurasse essa semana? Eu acho que ele não precisaria de versículos bíblicos, até porque ele era um religioso, ele conhecia a Bíblia de cor. Ele não precisaria de um discurso dogmático, até porque ele conhecia a teologia. O que ele queria era só um abraço. O que eu diria para o Tomé, se depois de um encontro maravilhoso que eu tive com Jesus, ele que é meu amigo, meu irmão, dissesse assim: Alê, não faz sentido para mim. Eu queria ter esse encontro também, mas não faz sentido para mim. O que eu diria para o Tomé? Eu o abraçaria e esperaria 7 longos dias
até que ele encontrasse com Jesus, que lhe mostraria as chagas, as feridas, e o curasse com as suas feridas e as suas chagas. Eu não poderia fazer nada, porque quem cura é Jesus. Quem transforma é Jesus. Quem muda é Jesus, muda a vida das pessoas é Jesus. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer é dar abraços. Assim, que cara carente, patético e infantilizado é esse, Noem? Ao invés de ser um homem grande, idoso, não precisar de abraço nenhum, antes dizer, não, eu vendi livros, eu tenho respostas, eu sou palestrante, eu não preciso de mais nada. Dizer, eu preciso de um abraço. Parece um menino que esbarrou na parede, na mesa, e vai no colo da mãe chorando. Mas que alívio mais real do que o abraço de uma mãe depois da gente bater o dedo na ponta da mesa? O beijo que uma mãe dá é a melhor anestesia que a gente pode ter naquela hora de choro. É verdade que continua doendo, mas a alma é acalmada pela presença da mãe. Eu sou um adulto. Deixar alguém me abraçar. Mas é aqui, na vida comunitária, em torno da mesa, que a gente encontra o Jesus ressuscitado. Há momentos em que a gente fecha a porta e pede, Deus tem misericórdia de mim, se mostra para mim, eu preciso do Senhor. Ele diz, eu me mostro. Só aí um bando de amigo, amiga, irmão e irmã que estão experimentando da minha graça. Recline, aquede-se ao colo deles. Mas eu queria trazer um outro desafio. Talvez hoje seja o dia de você abraçar alguém. Quem é que você pode levar um abraço de Jesus no dia em que essa pessoa mais precisa? E talvez o seu abraço seja um encontro dessa pessoa com Jesus ressuscitado. Tem uma canção linda do coral. Olha que coisa bonita, né? Não tem nada mais comunitário do que coral, porque você não canta sozinho. Você tem que dividir vozes, esperar a sua vez, tem que aguardar a entrada correta. Nada mais comunitário do que coral. Aliás, quinta que horas? 7h30. Essa quinta não, porque é feriado, né? Mas na outra, tem bolo, tem café, tem amizade, tem oração, tem comunhão, tem até música. Tem abraço e tem até música. Venha fazer parte do coral da IPBUT. Eles estão ensaiando para o Natal. Vai ser lindo, lindo. Acho que você pode participar disso. Então, para a gente terminar em comunhão e ter essa experiência, eu queria chamar o coral para vir à frente. E o coral nos conduzir na próxima canção, falando da nossa fé. A nossa fé no Cristo que ressuscitou. E porque Ele vive, é que a gente crê no amanhã. Juntos caminhando na história. Cheio de esperança e de graça. A gente cuida um do outro. O que dizer para o Tomé, o que dizer para o Henri Noem? Nada. Só abraços curadores, encontros com Jesus ressuscitado.
Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Que em tudo que vocês fizerem, o nome do Senhor seja honrado, glorificado. Que a graça de Jesus se manifeste nos nossos atos, nas nossas posturas, nas nossas falas. Que haja abraços e curas. Mas para isso, reconheçamos que precisamos muito da ação do Senhor entre nós. Por isso, a minha oração dessa manhã é que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder do Santo Espírito de Deus, esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.